chegada de casa, você me dizia jamais esperar. Olá, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez, vamos conjugar 3 verbos. 2 verbos anômalos e um verbo irregular. Deixa eu explicar logo. Vamos lá. O que é um verbo anômalo? É um verbo que sofre uma irregularidade muito acentuada em várias conjugações de tempos e de modos. E o verbo irregular sofre uma irregularidade aqui, outra ali, que não chega a ser tão acentuada. Então, vamos hoje para 2 verbos que vocês vão precisar para concursos, principalmente. São os verbos ser e o verbo ir. E vamos conjugar o verbo irregular haver. Então vamos lá. Muito bem. Então vamos aqui. Vocês estão vendo aí uma tabela de verbos. Com todos os tempos e todos os modos dos verbos dos tempos simples em língua portuguesa. Certo? Então nós vamos aqui pegar primeiro o verbo que vocês mais vão precisar na vida de vocês. É o verbo mais usado, não é mais usado até que o verbo amar. Posso garantir a vocês. Vamos ver aqui o verbo ser. Ele é um verbo da segunda conjugação e ele é um verbo anômalo. Como eu disse, um verbo anômalo é aquele que sofre alterações radicais ao longo dos tempos e dos modos. Então vamos ver aqui como esse verbo começa. Vocês já viram, nós vamos pegar a base da aula anterior para andar um pouco mais rápido, né? Esse vídeo aqui é menos de meia hora, então vamos lá. Vocês estão vendo aqui o verbo ser conjugado no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Observe aí que nós temos 2 radicais que desaparecem no tu e no ele. Nos 2 tempos, tu e ele do singular. O radical desaparece, certo? E aparece normalmente nas outras pessoas, né? Observe que a vogal temática, a primeira é O, que todos os verbos têm. Aí vem O e an. A nasal, né? O A nasal, an. Não tem desinência modo temporal, porque o tempo é do presente, mas tem desinência pessoa número um pouco diferente das regulares. O S não tem mus, is e o. Então, esse é o verbo ser conjugado no presente do indicativo. Será que vai valer aquela tese do radical da primeira pessoa servir para conjugar o presente do subjuntivo? Vamos ver. Não. Vejam aí como ficou. Ó, não dá. Que eu sa, que tu sás, que ele sa, que nós somos, que vós sais, que eles são. Né? Não deu. A irregularidade é acentuada. Porque não me perguntem de onde veio, mas aparecem 2 letrinhas milagrosas no presente subjuntivo para a gente resolver essa situação. Observe que eu fiz tudo o que eu faria no verbo regular. Coloquei o radical, lá a vogal temática aqui vai ser A, né? Desinência modo temporal não tem, e as pessoas normais, ó. Primeira não tem, segunda S, terceira não tem, mus, is e m. Tudo certinho como os verbos regulares, mas não funcionou. Então, não sei por que cargas d'água, alguém teve a genial ideia de buscar um E e um J para resolver a situação. Pronto. Coloquemos o E e o J ao lado do radical tradicional do verbo ser. E aí o milagre se operou. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Milagre.
Da agora em diante, tudo vai seguir mais ou menos como vocês viram na última aula. Eu vou pegar da segunda até a terceira pessoa do plural, segunda do singular até a terceira pessoa do plural, e vou jogar para o imperativo negativo, eliminando a primeira pessoa. Como é que vai ficar? Não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós, não sejam vocês. Funcionou perfeitamente. Agora vamos lá buscar a segunda pessoa do singular do presente do indicativo e a segunda pessoa do plural do presente do indicativo e jogar para o imperativo afirmativo para ver se dá certo. Não deu. Não existe é tu. Não existe só e vós. Não deu. Então vamos ter que fazer uma cirurgia. Pronto. Trouxe o radical de volta para a segunda pessoa e ficou assim, se tu, com acento circunflexo. Se vocês não colocarem o circunflexo, vai ser parecido com o pronome se. Não vai dar certo isso. Tem que botar o acento circunflexo. Se tu. E lá embaixo, se de vós. Agora está dentro do português correto. Vamos fazer agora o resto? Pega a segunda pessoa do singular e a segunda e a terceira pessoa do singular e mais a terceira pessoa do plural do imperativo negativo e vamos jogar para o imperativo afirmativo para ver como é que fica. Pronto. Né? Deu certo? Vai mudar alguma coisa? Não. Vai dar tudo certo. Então como é que fica? Pronto, está conjugado. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Né? Tranquilo, tudo perfeito. Até aqui está tudo ok. Vamos agora para os tempos derivados do pretérito perfeito indicativo. Terminamos na parte de cima da tabela os tempos derivados do presente do indicativo. Conjugamos o verbo no presente indicativo e extraímos dele o imperativo negativo, o imperativo afirmativo e o presente subjuntivo. Agora nós vamos extrair do pretérito perfeito indicativo os pretéritos mais que perfeito indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Como é que fica isso? Vamos ver aqui? Pronto. Professor, isso é o verbo ser? É o verbo ser no pretérito perfeito indicativo. No lugar do S aparece um F. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Observe que apesar da mudança do radical, a vogal temática, U na primeira, O no resto. Não tem dificuldade. E a desinência pessoa número só vai ter de diferente o quê? O I, que aparece na primeira pessoa e na terceira do singular. O resto é tudo igual. Certo? Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Vamos ver se está certo? Eu vou extrair o tema da segunda pessoa para formar os outros tempos. Vamos ver se está certo? Olha lá o tema da segunda pessoa, que é o for, e vou então levar para os outros tempos. Vamos ver se dá certo? Vamos ver agora? Vamos começar com o pretérito perfeito do indicativo. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis, eles foram. Observe que a desinência modo temporal é a mesma dos verbos regulares. Mudou o que aqui? A vogal temática, que vai ser um O. Né? As pessoas são as mesmas, não mudou nada. Então vamos ver se dá certo no imperfeito do subjuntivo. Vamos colocar aqui o SSE, né? E as pessoas do discurso. Vamos ver? Pronto. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse. Se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Observe que tanto no pretérito perfeito, no pretérito
pretérito mais que perfeito do indicativo e no pretérito imperfeito subjuntivo na primeira e segunda pessoas do plural, observe o acento circunflexo no O, na vogal temática. Isto é importantíssimo, não pode esquecer. Vamos ver agora o futuro do subjuntivo, que a desinência é R, vocês já sabem, e as pessoas do discurso. Vamos lá? Pronto. Se eu for, quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Perfeito. Aqui não mudou nada. Observe que a mudança do radical lá no pretérito perfeito indicativo e a vogal temática O na segunda pessoa do singular afetou todos os outros tempos derivados do pretérito perfeito. Ou seja, é um verbo anômalo porque muda o radical constantemente. E às vezes até ele desaparece. Mas observe que mantém uma certa regularidade quando é feita a derivação dos tempos verbais. Vamos agora para o futuro, os tempos do futuro e o pretérito imperfeito indicativo. Estes tempos derivam do infinitivo impessoal, certo? Então vamos ver aqui se funciona também. Vamos ver qual é o radical do verbo ser nesses tempos aqui. Observe o pretérito imperfeito do indicativo. Não tem radical. Ele desaparece. Mas uma notícia boa é que a vogal temática está aí, presente. E a desinência temporal é praticamente igual a do futuro do presente indicativo. Né? Então, eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, olha o acento, hein? Vós éreis, eles eram. Acento na primeira do plural e na segunda do plural. Não pode esquecer sobre hipótese nenhuma. Se não éramos, não existe, né? Vamos ver agora no futuro do presente indicativo. No futuro do pretérito do indicativo, o radical é o mesmo. Continua o mesmo radical nesses dois? Vejam que no imperfeito o radical desaparece. No futuro do presente indicativo e no futuro do pretérito indicativo e também no infinitivo pessoal aparece a vogal temática é a mesma e o radical é o mesmo. Aqui o verbo é conjugado como se fosse um verbo regular normal. Quer ver? Vamos ver aqui o futuro do presente do indicativo. Ré, ahá, ré, rã. Vamos ver se dá certo? Dá certo. Então, eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Eles serão. Olha o tio. Observe lá em cima, na segunda do singular e na terceira do singular. Oxítona terminada em A leva acento agudo. Estão vendo? Porque é aberto. Será, serás. Os dois devem receber acento. Né? Agora vamos ver aqui no futuro do pretérito. Vamos então ver se a ria, que é a desinência modo temporal, se ela não sofre modificação. Não sofreu. Muito bom. Eu seria, tu serias, ele seria. Nós seríamos, o acento no i. Vós seríeis, outro acento, eles seriam. Perfeito. Aqui não tem diferença nenhuma. Vamos ver aqui se funciona no infinitivo pessoal? Funciona. Ser eu, seres tu, ser ele, sermos nós, serdes vós, serem vocês. E vamos agora completar a tabela nos tempos simples com ser, infinitivo impessoal, gerúndio sendo e particípio sido. Diga a verdade, não é fácil? Muito fácil. Agora vamos para um outro verbo, que é o verbo ir. Esse verbo também é anômalo e é da terceira conjugação.
Além de ser anômalo, ele é da terceira conjugação. Ele já nasce aleijado. Ele já nasce anômalo, porque ele nasce sem radical. Ele só nasce com vogal temática e a desinência do infinitivo. Portanto, ele já é defeituoso de nascença. Mas vamos ver como é que ele se conjuga? Vamos logo lá para o presente, né? Vamos ver aí o presente do verbo ir? O radical, ó, mudou completamente. Além de mudar, desaparece na segunda pessoa do plural. Então, como é que fica a conjugação? Vogal temática na primeira é ó. Isso é carta marcada. Observe, a, não tem vogal temática lá, mas ela aparece aqui. O i só vai aparecer na segunda do plural. O a volta na última. Então, eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Vão, ó tio, viu? Não é vão não, é vão. Eles vão, ó tio. Será que vai funcionar pegando o tema... pegando o radical da primeira pessoa e levar para o presente subjuntivo? Será que vai dar certo? Vamos ver. Deu. Não é que deu? Pois deu. Aqui é normalíssimo, viu? Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Olha o acento nas três, viu? Vá, vás e vá. Que nós vamos, que vós vades. Que vós vades, que eles vão. Olha o alto de novo aí, viu? Agora, mesma coisa. Será que vai funcionar? Segunda pessoa do singular até a terceira do plural, integralmente para o imperativo negativo. Vamos ver? Acho que deu. Vamos lá, então? Não vás tu, não vá você. Não vamos nós, não vades vós, não vão vocês. Perfeito. E aí, já está ali, ó. Pega a segunda pessoa do singular menos o S. No vós, mesma coisa. Pega a segunda pessoa do singular menos o S. E pega a segunda pessoa do plural menos o S. Será que vai dar certo? Vai tu e de vós? Vais, tira o S, vai tu. E de vós. Deu certo. E agora? Pega a segunda e terceira do singular. Perdão. Pega a terceira e a primeira do plural. Terceira do singular e a primeira do plural. E a terceira do plural do imperativo negativo. E leva lá para o imperativo afirmativo. Como é que fica então? Tá aí. Vai tu. Vá você. Vamos nós, e de vós, vão vocês. Perfeitíssimo. Está aí conjugado o verbo ir nos tempos do presente indicativo e dos seus derivados, o imperativo afirmativo, o imperativo negativo e o presente do subjuntivo. Vamos agora para o pretérito perfeito indicativo e os seus tempos derivados. Vamos começar logo conjugando o verbo. Pronto. O V apareceu no presente indicativo, que é um tempo primitivo. Ele deveria também aparecer no pretérito perfeito indicativo, correto? Que é também um tempo primitivo. Não apareceu. Apareceu F. E agora? Professor, como é que eu faço? Tem que conjugar para aprender. Não tem nenhuma referência para vocês se basearem. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós foste, eles foram. Observe que, apesar da irregularidade de um radical ser completamente diferente, no resto está tudo ok. Pouquíssimas modificações, né? Pouquíssimas, né? Ali o i que aparece na terceira, né? E pronto. Agora vamos pegar o tema, que é o radical mais a vogal temática da segunda pessoa, do singular, e vamos ver se funciona nos tempos derivados. Olhe, o mais que perfeito deu certinho. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram.
Perfeito. Vamos ver agora se vai dar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos lá? Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Perfeito. Deu tudo certinho como se fosse um verbo regular. Só que ele não é mais regular a uma altura dessa. Até porque o radical não é o mesmo. Até porque ele nem radical tem. Certo? Então ele é anômalo mesmo. Vamos para o futuro do subjuntivo? Deu certinho também. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Aqui, apesar da irregularidade aparecer o pretérito perfeito indicativo, todos os outros tempos derivados seguem as mesmas regras dos tempos regulares. Certo? Agora vamos para os tempos derivados do infinitivo impessoal. Pronto. Já coloquei lá no pretérito imperfeito indicativo e nos outros tempos, todos derivados do infinitivo impessoal. A boa notícia para vocês. O radical agora desapareceu definitivamente desses tempos. Bom, né? Mas no pretérito imperfeito indicativo, a vogal temática é a original. Portanto, não tem nada de novo aí. É como se o verbo fosse regular, né? Como se ele não tivesse passado por aqueles tempos que conjugamos. Então, tá aí o i. Vamos agora... O i também vai aparecer no futuro do presente. O i também vai aparecer no futuro do pretérito. E o i vai aparecer no infinito pessoal. Então, vamos ver agora. Conjugar no pretérito perfeito indicativo. Eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, vós ieis, eles iam. E no futuro do presente do indicativo, como é que fica? Como se fosse um verbo regular normal. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. E o futuro do pretérito do indicativo? Mesma coisa de um verbo regular. Eu iria, tu irias, ele iria. Nós iríamos, vós iríeis, eles iriam. No infinitivo pessoal, idem, não muda nada. Ir eu, ires tu, ir ele. Irmos nós, irdes vós, irem vocês. E lá embaixo, vocês estão vendo aí, o infinitivo impessoal i, o gerúndio indo e o particípio ido ou ida. Ida é muito pouco usado. Eu vou agora a uma ida na casa de fulano de tal. É o particípio do verbo. Vejam que não, apesar de ser anômalo, não foi difícil. Agora, tem um verbo que é muito pouco usado e aparece muito na literatura clássica, e vocês precisam conhecer um pouco esse verbo. Vamos conjugar para encerrar a aula de hoje, que é o verbo haver. Ele é um verbo impessoal, quando ele é usado no sentido de existir. Então vejam aqui, vou conjugar logo o presente indicativo, que é um verbo completamente novo para vocês. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, ele hão. Olha que mudança no radical. E acredite, ele não é um verbo anômalo. Porque há mudanças, mas ele preserva sempre que pode o radical. Às vezes você tem que acrescentar alguma coisa ao radical, mas ele preserva sempre o H como radical. Então, vamos ver se isso é verdade? Vamos. Vamos pegar então o H, que é o radical da primeira pessoa, e vamos jogar agora lá para o presente subjuntivo, vocês já estão vendo aí, né? Como é que fica? Não dá. Então, mais uma vez, arranjaram duas letrinhas milagrosas, o A e o J, né? Para ficar, então, o presente subjuntivo perfeito. Assim, que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Que nós hajamos, que vós hajais, que eles hajam. A bondade desse presente conjugado, presente subjuntivo, é que as regras são as mesmas dos verbos regulares. Segunda pessoa,
até a terceira do plural. Tudo certinho, bonitinho. Vocês transportam para o imperativo negativo. E vai ficar assim, ó. Haja, não haja tu, não haja você, não hajamos nós, não hajais vós, não hajam vocês. E aí o mesmo processo. Pega-se lá a segunda pessoa, o tu, e a boa notícia é que o tu não é conjugado no imperativo afirmativo. Você só vai conjugar da terceira do singular até a terceira do plural. Então, você pega apenas a segunda do plural, a vez, né? E tira o S. Veja aqui, ó. A vez, tira o S. Você está aqui, ó, né? E você tira apenas esse S aqui, ó. Havei vós. E os outros três vêm do imperativo negativo, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Joga tudo para lá, integralmente. Então, como é que fica? Haja você, ou haja ele, hajamos nós, havei vós, hajam vocês. Hã? Agora vamos para os tempos do pretérito perfeito indicativo, já está conjugado aí para vocês. Observem a mudança completa do radical. Em vez de ser o H puro, né, ou o HAV, agora é o HOUV. Né? E aí é fácil conjugar. Depois que descobre o radical, e eu ouve, tu ouveste, ele ouve. Nós ouvemos, vós ouvestes, eles ouveram. Agora, peguem o tema, que é da segunda pessoa, o ou, mais o i. Ouve. Esse é o tema. Pode colocar à vontade, tanto no pretérito mais que perfeito indicativo, quanto no pretérito imperfeito subjuntivo, quanto no futuro subjuntivo. Vai dar tudo certinho. Eu houvera, tu houveras, ele houvera, nós houvéramos, vós houvéreis, eles houveram. Certo? Perfeito. É como se fosse um verbo regular. Agora vamos para o pretérito imperfeito subjuntivo. Só é colocar agora o SSE e as pessoas do discurso. Então, como é que ficaria aqui o pretérito imperfeito subjuntivo? Se eu houvesse, se tu houvesse, se ele houvesse, se nós houvéssemos, se vós houvesseis, se eles houvessem. O futuro subjuntivo, todo mundo já sabe. Já está aí o tema, só é colocar o R. Então, como é que fica? Quando eu houver, quando tu houveres, quando ele houver, quando nós houvermos, quando vós houverdes, quando eles houverem. Bem, os tempos derivados do infinitivo pessoal vocês já conhecem. Aqui não muda nada porque o radical é o tradicional. O radical é aquele que está lá no verbo de fato, HAV. E no pretérito imperfeito do indicativo você coloca o I e a desinência modo temporal é A. Apenas na terceira pessoa, melhor, apenas na segunda pessoa do plural, o A vira E. As pessoas dos discursos, você já sabe, a primeira não tem, a segunda é S, a terceira não tem. Depois vem mas, is e M. E aí fica eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis, eles haviam. No futuro do presente indicativo, aí tudo volta de fato a ser como se fosse um verbo conjugado de forma regular. HAV, o radical, é a vogal temática, e aquelas desinências que você já conhece, do presente e do indicativo. Do futuro do presente e do indicativo. Vamos lá. Eu haverei, tu haverás, ele haverá, nós haveremos, vós havereis, eles haverão. Não esqueça do ão, não esqueça do acento na segunda e na terceira pessoa do singular, porque oxítona terminada em A leva acento. E o futuro do pretérito do indicativo, eu haveria, tu haverias, ele haveria, nós haveríamos, vós haveríeis, eles haveriam. Como se fosse um verbo regular normal.
E o infinitivo pessoal, haver eu, haveres tu, haver ele, havermos nós, haverdes vós, haverem vocês. O infinitivo impessoal, haver, o gerúndio, havendo, e o particípio, havido. Me digam, verdadeiramente, português é difícil? Então, é difícil? Dá trabalho, mas não é difícil. Tudo com esforço vale a pena. Tudo que vem fácil, vai fácil. Esses 3 verbos são uma espécie de aperitivo para muitos outros. Há pelo menos 14 a 15 verbos em língua portuguesa que são muito exigidos em concursos e em provas, principalmente do ensino médio, e que muita gente não sabe conjugar. Pelo menos hoje, você teve os primeiros 3. Espero poder trazer mais para vocês. Um abraço, se associe ao nosso canal, dê um like no vídeo e até uma outra oportunidade. Na escada de casa você me dizia, jamais esperava.